Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Como é que está o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, gente. Boa noite. Pronto, tudo certo, né? Perfeito. Obrigado pela confirmação, pessoal. Então, gente, boa noite, né? Estamos aqui iniciando a Semana Científica da Mentoria do curso de Medicina da Universidade Tiradentes. Então, nós temos aí uma programação ao longo da semana, né? Nós começamos hoje, agora, às 19 horas, estava programado comigo, sobre pesquisa científica das bases de dados até a publicação. Logo mais às 20 horas, a gente pode dar até um intervalinho de uns 5 minutinhos entre a minha parte e a parte de Jennifer, vai ter a parte de apresentação de trabalho. Então, essa palestra ela vai ter uma continuidade com a de Jennifer, certo? Então, fiquem até o final, se possível, porque vai ser uma continuação e a gente vai tentar, né, trazer muita informação bacana para vocês hoje. Então, Jennifer vai falar sobre a apresentação de trabalhos, desde a faculdade até os congressos, e na quinta-feira, à noite também, nesse mesmo horário, se não me engano, às 20 horas, vamos ter uma palestra sobre iniciação científica. Então, é muito importante que vocês assistam essas 3 aulas. Essa agora, em seguida com Jennifer, e a de Thales na quinta-feira. Nós pensamos justamente como uma continuação. Então, essas 2 aulas elas vão fornecer uma base para vocês acompanharem a aula de Thales, que vai ser na quinta-feira, sobre iniciação científica, comitê de ética. Então, vamos apresentar aí muitos conceitos importantes para vocês, né? Que vai ser fundamental na vida universitária de vocês. Então, sem mais delongas, pessoal, muito boa noite. Então, de antemão, queria agradecer, né, pela presença de vocês aqui hoje. Para a gente é uma honra, né, poder proporcionar esses momentos, né? Então, estamos aqui numa segunda-feira à noite, 7 horas, mais de 40 pessoas aqui para debater sobre ciência, e isso é muito bacana, é muito gratificante. Então, vamos dar início. Eu estou atento aqui ao chat, tá, pessoal? Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, eu estou aqui acompanhando, e aí eu posso parar no meio e vou respondendo o que vocês perguntarem. Então, começando um pouco falando sobre eu, né, quem sou eu, meu nome é Matheus Mota, como vocês estão vendo aí, e eu sou atualmente aluno do 6º período de medicina aqui da Universidade Tiradentes, campus Farolândia. Eu atualmente estou coordenador-geral do Centro Acadêmico Zé Augusto Barreto, que é o Centro Acadêmico de Medicina aqui da UNIT da Farolândia. Sou mentor do curso de Medicina desde o ano passado. Também sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Anatomia Aplicada, a LAAP. Também participo em iniciação científica, eu sou pesquisador voluntário em PROBIC, aqui na UNIT, atualmente. E também sou pesquisador associado ao Laboratório de Bioengenharia e Medicina e ao Laboratório de Biomotricidade, aqui também, ambos, na Universidade Tiradentes, campus Farolândia. Então, para a gente iniciar, né, a nossa abordagem hoje sobre pesquisa, vamos primeiro falar um pouquinho sobre ciência. Então, a ciência, ela tem uma história muito interessante, né, que evolui aí desde o início dos nossos antepassados. Eu trouxe aqui um conceito de Anderegg, é um conceito bem respeitado, de 1973. Ele fala que a ciência, né, um conceito atual, aí pós-moderno, é o conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de mesma natureza. Então, observem que cada palavra foi muito bem colocada, por isso que essa frase ela é tão repercutida e tão repetida. Então, certos ou prováveis, a ciência hoje, ela tem uma afirmação que futuramente ela pode ser refutada. Isso faz parte da ciência, isso faz parte da explicação dos fenômenos. Por isso que são certos ou prováveis. Metodicamente, vocês vão entender aqui hoje, a gente vai falar bastante sobre metodologia, sistematização e, obviamente, o resultado tem que ser verificável. Matheus, mas sempre foi assim? Sempre a ciência teve essa concepção, essa notoriedade? Pessoal, não. Então, eu coloquei aqui 3 palavrinhas-chave para a gente fazer um panorama geral da história da ciência. Então, nossos antepassados, os primeiros hominídeos,
eles tinham muito medo, não se sabia o que era ciência, né? Então, eles tinham medo, por exemplo, das variações de temperatura, dos fenômenos naturais, diversas situações que ocorriam que eles não entendiam por que aquilo acontecia. Então, aquilo causava muito medo, não se tinha explicações para aqueles fenômenos naturais que ocorriam. E aí foi evoluindo, né, passando o tempo, e aí veio a Idade Média, a chamada também Idade das Trevas, e aí também ainda não havia uma explicação científica racional para os fenômenos naturais e biológicos, moleculares, químicos e físicos. E aí, no caso, a igreja, ela tomou esse protagonismo na explicação dos fenômenos. E aí ele ficou muito atrelado com a parte religiosa, muito atrelado com a parte ritualística e mística. Então, a natureza, meio que nessa época da Idade Média, ela era explicada pela igreja, pela mística. Então, a gente vai ouvir falar aí da alquimia, e ainda não, a ciência não era, vamos dizer assim, respeitada. Mateus, e quando é que a ciência começou a ganhar alguma atenção? Ela vai ganhar aí após o Renascimento, com Leonardo da Vinci, com René Descartes, com Francis Bacon, com alguns filósofos. Então, os gregos vão contribuir bastante também com a filosofia. Então, a partir do Renascimento e do Iluminismo, que a ciência ela vai começar a ganhar algum tipo de notoriedade, especialmente no século XIX, com grandes pensadores, grandes escolas de filosofia, de física, e aí a ciência, o positivismo, com vários filósofos. Então, a ciência ela vai começar a ganhar um protagonismo, ela vai começar a explicar os fenômenos naturais, físicos e biológicos para a nossa sociedade. E aí, segue um pouquinho, no século XX, né, a ciência, ela também foi usada para outros fatores que não bem. Aí culminou em guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial. É bem verdade que teve um avanço na ciência, mas com isso resultou-se em várias discussões acerca da bioética e da ética em pesquisa. E aí a gente entra um pouquinho na história da pesquisa. Então, após essa abordagem sobre a ciência, né, a gente fala um pouquinho sobre pesquisa. Nem sempre a pesquisa ela foi da forma que a gente conhece hoje. Então, aqui eu trouxe uma foto de dois médicos nazistas, na época da Segunda Guerra, realizando alguns experimentos com prisioneiros. Então, é bem verdade, vocês conhecem, que na Segunda Guerra, nas grandes guerras mundiais, houve uma evolução muito grande da medicina. E isso tem um debate bioético muito grande, né, que a gente não vai entrar aqui hoje. Mas é verdade que grandes descobertas, como, por exemplo, a cloroquina antimalárica, a metadona, metanfetaminas, o sarin, tabum, vários fármacos para tratar hipotermia, hipóxia, desidratação, foram grandes descobertas que foram geradas a partir de experimentos humanos em campos de concentração. E isso gerou um debate ético muito importante. Será que realmente, até que ponto, né, a pesquisa humana, quais são os limites, né, para a pesquisa com os seres humanos? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o julgamento de Nuremberg, e aí foi muito discutido a questão da pesquisa em seres humanos. Então, desse julgamento de Nuremberg, foi resultado um código de mesmo nome do tribunal, que ele expõe 10 regrinhas, basicamente, para uma pesquisa com seres humanos. É aí que vão surgir os conceitos de termo de consentimento livre esclarecido. É aí que vão surgir os conceitos que você não pode fazer uma pesquisa com um ser humano sem antes ter o consentimento dele. Então, tem uma história interessante em relação à vacina da poliomielite, que ela foi descoberta a partir de um experimento com a paciente, só que ela não teve oportunidade de dar o consentimento. Então, foi conseguido a vacina, mas de uma forma antiética, de uma forma que não respeitou as individualidades daquela paciente. Assim como diversos outros exemplos na história. Então, durante 20 anos, alguns médicos deixaram algumas pacientes evoluírem. Eles sabiam que ela tinha lesões cervicais, e aí eles esperaram para ver se evoluía para câncer de colo de útero. Então, hoje a gente sabe que tem uma relação, né, entre lesões cervicais e câncer de colo uterino, mas às custas, né, de pesquisas que realmente assim são desumanas.
assim como vários outros exemplos aí na história da humanidade. Então, a partir da Segunda Guerra, o julgamento de Nuremberg ele foi um marco na discussão dessa ética com seres humanos. E aí, depois de diversas declarações, como Helsinki, mais recentemente aqui no Brasil, nós temos a resolução de 2012 do Comitê de Ética. Então, quando vocês ouvirem falar sobre isso, é justamente dessa época que começaram essas discussões. Então, vale a pena conhecer esses códigos. Então, por exemplo, você não pode fazer uma pesquisa com um ser humano em que você gere algum tipo de que tenha qualquer tipo de risco à inviabilidade do indivíduo, risco à morte dele, coisa que os nazistas faziam sem ter um mínimo de preocupação. Então vale a pena conhecer essa questão da ética, né? Que Thales vai abordar também na quinta-feira. Então, vamos começar aqui desconstruindo alguns mitos. Então, há quem fale que pesquisa é coisa de gênio, pesquisa é para quem tem doutorado, e na verdade não. Pesquisa é para qualquer um que deseja melhorar a sua clínica, melhorar a sua ciência. Então, isso é muito interessante. Então, você melhora até a sua prática, o seu conhecimento, e assim você gera benefícios para a sociedade. Assim você vai gerar benefício até para a sua comunidade, né? Então, você pensa local para agir globalmente. E aí, o que é a pesquisa científica? A pesquisa ela pode ser definida, segundo Andrade, em 2001, como um conjunto de procedimentos sistemáticos baseado no raciocínio lógico, que tem o objetivo de encontrar soluções para problemas propostos mediante a utilização de métodos científicos. E aí vamos classificar a pesquisa. Então, eu vou apresentar aqui alguns conceitos para vocês, principalmente quem está começando a faculdade, que vocês vão se deparar com esses conceitos e aí acabam sendo um pouco complicados. Eu vou explicar brevemente, né? Não é o objetivo também exaurir todos esses conceitos, mas apresentá-los a essa classificação da pesquisa, que vocês vão ouvir falar muito. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem alguns meios para obter informações. Como assim, Matheus? Eu quero fazer uma pesquisa. Quais são os meios, quais são os instrumentos que eu tenho para começar essa pesquisa, para eu obter as informações que eu quero para desenvolver aquela pesquisa. Então, você pode fazer uma pesquisa documental, é uma pesquisa normalmente que você vai fazer, é mais em ciências sociais, normalmente, que você vai... vamos sim, Luane, boa noite, vamos disponibilizar sim os slides. Então, a pesquisa documental é basicamente isso, você vai revisar, estudar documentos que nunca foram tratados, que não foram registrados, enfim. Pesquisa bibliográfica, é o que a gente vai comentar hoje, é você pesquisar em estudos, artigos, bases de dados. A pesquisa de campo é quando você vai, o nome já é autoexplicativo, quando você vai a campo, é quando você vai em loco, né, observar o fenômeno. E a pesquisa de laboratório, normalmente, quando você faz um estudo, um laboratório de anatomia na faculdade, laboratório de habilidades cirúrgicas e demais laboratórios da graduação. Bom, quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser de caráter exploratório. A pesquisa exploratória, há quem diga que é o início de qualquer pesquisa. O objetivo da exploratória é você justamente levantar conhecimentos iniciais sobre o tema. Então, ela é meio que o pontapé inicial, na verdade, de qualquer pesquisa. A pesquisa descritiva, ela tem o objetivo de descrever o fenômeno, o nome já diz. Então, o seu objetivo é descrevê-lo. Descrever. Então, por exemplo, quando você faz um relato de caso de um paciente, você está fazendo uma pesquisa descritiva, você tá descrevendo o que aquele paciente tem. Se você fala lá que o paciente estava com a PA de tanto de sistólica, tanto de diastólica, ele teve esse quadro, ele evoluiu dessa forma, e aí o desfecho foi óbito ou alta. Isso é descritivo. Aí o que é a explicação? Então, a pesquisa explicativa é quando você vai explicar esses conceitos. Também chamada de explicativo-analítica. Ela tem um caráter, né, caráter mais profundo. Então, a explicativa seria mais complexa dentro desse critério dos objetivos. A pesquisa explicativa-analítica é mais complexa. Quanto à abordagem, uma pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é quando você vai estudar de uma forma mais subjetiva, que você não coloca em dados aquelas informações.
Então, é mais subjetivo. Um fenômeno. A quantitativa é quando você consegue analisar aquele fenômeno e quantificá-lo em dados, estatísticas. A diferença basicamente é essa. E aí existem outros conceitos também. Então, existe um conceito de método de abordagem. Esse é um conceito mais filosófico. Então, quando você faz uma pesquisa, existe uma metodologia que você tem que seguir. Lembra lá do conceito de pesquisa? Ele segue uma metodologia e um rigor ético. Então, você tem que seguir um método de abordagem e um método de procedimento. O método de abordagem, ele é mais filosófico. Você já deve conhecer isso da filosofia, lá ali do Renascimento, então do Iluminismo. Então, a gente ouve falar, né, daqueles filósofos. Então, a gente tem aí o método indutivo, o método dedutivo, hipotético-dedutivo, que é um método lógico por excelência. Então, basicamente, esses são os métodos de abordagem que você vai filosoficamente pensar em como abordar aquele problema. Então, o método hipotético-dedutivo, ele é o mais lógico, porque é aquele método que você vai, por exemplo, você vai analisar uma informação e com a sua pesquisa, você tem uma hipótese. Com a sua pesquisa, você quer corroborar ou refutar a sua hipótese. Então, você tem uma hipótese lá X, com a sua pesquisa, você quer corroborar, então, afirmar que aquela hipótese está realmente verdadeira, ou você pode refutar. Então, isso é uma coisa muito interessante. Pesquisa, gente, não é só você provar as coisas. Não é só você... tipo... Pesquisa também é você dizer não. Então, tem determinado tratamento lá, tem um tratamento para um paciente. Então, você pode perguntar lá, esse tratamento é eficaz para o paciente? Se você faz uma pesquisa e descobre que não, você já está gerando benefício. Quer dizer que aquela possibilidade vai ter a gente vai descartá-la. Então, isso já gera um benefício para o paciente. Às vezes, é importante você saber o que não pode se fazer. Então, a pesquisa, ela pode resultar em um sim, assim como ela pode resultar em um não. Esse é o método hipotético-dedutivo, que é muito usado aí na medicina. Método dialético e método fenomenológico, eles são mais comuns nas ciências sociais. Quanto ao método de procedimento, então, existem aí 8 métodos, segundo esse autor, Marconi e Lakatos. Eu separei alguns, porque são muitos, assim, mas os mais importantes, ao meu ver, é o método comparativo, né? Quando você vai comparar dados, então você tem dado 1, dado 2, dado 3, você vai comparar aqueles dados para você abordar o seu problema. O método estatístico, o nome já fala, né? Quando você vai usar aí Excel, dados estatísticos para explicar aquele fenômeno. Bom, quanto à natureza do estudo, ele pode ser original, também chamado de estudo primário. Exemplos. Você vai fazer um estudo epidemiológico observacional. Matheus, o que é isso? Estudo epidemiológico observacional é quando você vai observar o fenômeno. Você é um observador. Então, tem vários exemplos. Mas o mais importante, o que diferencia o observacional e o experimental é que no experimental, o observador, ele intervém na pesquisa. O experimental, ele intervém. Então, aí vocês vão ouvir falar nos ensaios clínicos randomizados, em outros. Então, essa diferença ela é importante que vocês tenham em mente. Além disso, existe o resumo de assunto ou estudo secundário. O estudo secundário, ele é diferente do primário, porque o primário é aquele que você vai observar o fenômeno pela primeira vez, em loco. O secundário, não. Ele já foi observado, e aí você vai meio que estudá-lo a partir de fontes secundárias. Então, por exemplo, quando você faz uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, a exemplo, a gente pode citar as narrativas, as integrativas, você está fazendo um resumo, basicamente, de estudos primários de outros atores. Então, por exemplo, um relato de caso é um estudo primário. Então, por exemplo, você observou lá que um paciente teve uma pneumonia muito específica, que ainda não foi observada anteriormente na literatura. Você faz um relato de caso. Você publica isso. Isso é um estudo primário. Aí eu, Matheus, vou fazer uma revisão para saber, vou levantar na literatura se outros casos como esse apareceram. Eu não estou fazendo estudo primário, eu estou fazendo estudo secundário, porque eu estou avaliando todos os relatos de caso sobre aquele tema. Desejo fazer uma pesquisa. Onde é que eu acho as informações bibliográficas? Existem as fontes primárias, então, congressos, patentes, revistas, existem outras também, são chamadas fontes primárias. As fontes secundárias são as bases de dados e as fontes terciárias são as bibliotecas, que normalmente vão agregar as fontes primárias e as fontes secundárias.
O que são bases de dados? São recursos ideais para você conhecer as publicações da comunidade científica por meio da informação bibliográfica de vários tipos de documentos provenientes de diversas editoras. Matheus, achei um pouco complicado. Gente, uma base de dados é basicamente um portal, um conjunto de artigos de diversas editoras, de diversos periódicos, em várias áreas do conhecimento. Então, pode incluir medicina e outras áreas. E elas são atualizadas com muita regularidade, isso é um ponto importante. Algumas são atualizadas semanalmente, outras são atualizadas mensalmente. E quais são essas bases de dados, por exemplo? Então, aqui eu citei algumas bases de dados que são nacionais, por exemplo, Portal CAPES, a Biblioteca Virtual em Saúde, BIREME, e tem algumas internacionais, como, por exemplo, PubMed, Medline, Lilacs, Embase. O Embase, ele engloba aí 75% da literatura europeia. Então, o Embase é muito interessante quando você quer conhecer mais a literatura, o que se fala, o que se tem daquele tema mais na Europa. O PubMed e o Medline são dos Estados Unidos, né, da Biblioteca Nacional Americana, e eles vão englobar aí artigos de todo o planeta, né? Então, a PubMed, Medline. PubMed é um portal, né? Medline é que é a base, e vão ser aí as principais, pelo menos, eu acredito que sejam as principais aí fontes de busca, né? Além delas, tem também a Cielo e a Cochrane. Cochrane também é muito interessante, porque eles fazem muitas revisões sistemáticas, inclusive eles têm um grupo chamado Colaboração Cochrane, que é para fazer revisões sistemáticas. Eles têm até protocolos de antecipação, né, para que pesquisadores evite-se que pesquisadores façam revisões sistemáticas do mesmo tema. E aí vamos começar, né, Matheus? Como é que eu faço uma busca em base de dados? Então, esse é o principal objetivo da palestra, né? Você, de uma busca em base de dados, você conseguir fazer uma publicação. Como é que a gente vai começar? Então, eu usei como exemplo o PubMed, que eu gosto bastante do PubMed, mas vocês podem, na verdade, nessa primeira fase, vocês podem escolher uma base de dados. Eu sempre recomendo que vocês ampliem as bases, porque tem artigos muito bons que vão estar indexados naquela base, mas às vezes não são todos os artigos que vão estar indexados, por exemplo. Então, é por isso que é importante você variar as bases, né? Depois tem um conceito que você tem que reduzir as duplicatas, mas isso aí fica para outro momento. Mas é sempre importante que você amplie as suas bases de dados para que você consiga englobar aí o maior número de artigos de qualidade daquele tema que você quer buscar. Tá, Matheus, como é que eu começo? Então, você entra lá no site do PubMed, por exemplo, e aí você quer começar a estudar um tema. Eu peguei aqui como exemplo um tema que eu estava estudando recentemente, que são as doenças cardíacas congênitas. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Vocês querem começar a fazer uma pesquisa científica, quer começar a pesquisar sobre um tema? Coloque lá um tema amplo. Então, você vai lá na base, abre lá o PubMed e você coloca um tema amplo. O PubMed tem que ser em inglês, né? Então, você vai lá no tradutor e coloca lá, Congenital Heart Disease. E aí, é um tema bem amplo. Com doenças cardíacas congênitas, vocês vão ter que ter uma infinidade. E aí, beleza. Você vai lá em doenças cardíacas congênitas e vocês vão estudar lá o que é que se fala sobre isso. Aí vamos supor que a gente decidiu estudar sobre ducto arterioso patente. Então, existem várias cardiopatias congênitas. Dentre elas, a gente achou mais interessante estudar, nesse momento, o ducto arterioso patente. E aí, eu vou mostrar para vocês como fazer uma busca no DEX. O DEX é o Descritores em Ciências da Saúde. E aí, quando você vai no DEX, você clica aqui na parte de Consulta ao DEX. Quando você clica em Consulta ao DEX, vai aparecer essa tela. Nessa tela, você não precisa consultar ali na parte de palavra. Você clica ali em Permutado, tem ali a tabela do lado direito. Você clica ali, Consulta por índice, você vai clicar em Permutado, aí você clica em Índice. Quando você faz isso, Matheus, por que você está me mostrando isso? Porque quando você quer fazer uma busca em base de dados, quando você delimita o tema, então, primeiro nós decidimos fazer um tema amplo, que é doenças cardíacas congênitas, Congenital Heart Disease, e aí, dentre essas, a gente decidiu estudar o ducto arterioso patente. Só que quando você delimita um tema, é interessante que você comece a trabalhar com descritores. E aí, como é que você acha um descritor? Às vezes nem é tão fácil. Então, eu recomendo
para vocês que quando vocês estiverem com dificuldade em achar um descritor, vocês entrem nesse DEX aqui, que é o DEX de 2016. Desculpa. Que é o DEX de 2016. Desculpa. Que ele tem essa parte de índice permutado. Então, isso é para facilitar a busca do descritor. Então, você vem aqui no índice permutado, e aí, por exemplo, eu quero saber qual é o descritor de ducto arterioso patente. Aí você vem aqui e coloca artéria. Então, o ducto arterioso patente, ele é uma comunicação que o feto tem porque no feto o pulmão ele não é funcionante, né? Ele é colabado. Aí, no caso, quem faz a oxigenação é justamente a placenta. Aí, no caso, como o pulmão ele não tem funcionalidade, aí, antes das primeiras 24 semanas, né? Mas a funcionalidade mesmo vai ser mais importante quando ele nasce, que aí tem a insuflação. Mas, enfim, na vida fetal, o pulmão ele não tem tanta funcionalidade. O fato é que o tronco pulmonar ele precisa fazer um shunt da artéria pulmonar, porque não adianta o sangue ir para os pulmões, porque está colabado. Então, ele faz um shunt, um desvio. Então, o tronco pulmonar ele tem um desvio chamado ducto arterioso, que vai para a aorta. Entendeu? E aí, no caso, lá na placenta que vai fazer a hematose e a oxigenação. Enfim, só que algumas crianças, quando elas nascem, nos primeiros dias, na primeira semana, normalmente esse ducto arterioso, pela variação de pressão, então, como o sangue oxigenado, a pressão vai aumentar na aorta, né? Então, quando o feto, na circulação fetal, o pulmão ele tem uma alta resistência. Então, a artéria pulmonar ela tem uma alta resistência, ela tem uma pressão maior do que a aorta. Por isso que o sangue ele passa do tronco pulmonar para a aorta. Só que quando o bebê nasce, a aorta, o pulmão ele vai insuflar, vai encher de ar, vai reduzir a densidade e vai reduzir a sua resistência. Então, o pulmão ele passa a ser uma circulação de baixa resistência e a circulação sistêmica da aorta passa a ter uma alta pressão, uma alta resistência. E aí a gente sabe que o sangue, o líquido, ele vai de uma alta pressão para uma baixa pressão. E aí o sangue ele começa a passar da aorta para o tronco pulmonar. E aí, como ele passa sangue oxigenado, né, da aorta para o tronco pulmonar, aquela região ali do ducto arterioso vai começar a ser mais oxigenada. E aí o músculo liso ele tem uma sensibilidade muito interessante para sangue oxigenado. Ele se contrai. E aí, nos primeiros dias que o bebê nasce, como vai ter essa alteração de pressão e ele vai ser mais oxigenado, o músculo liso, ele vai sofrer uma contração. O músculo liso vai contrair tão fortemente que o ducto fecha. Aí, isso é natural, isso é fisiológico. Isso, quando o bebê nasce, nas primeiras semanas aí, o músculo liso, ele contrai tão forte que ele fecha. Aí, é o chamado fechamento do ducto arterial. Só que tem situações que o ducto não fecha, ele fica patente. É o chamado ducto arterioso patente. E aí a gente está querendo estudar isso. E aí, como é um ducto arterioso patente, uma artéria, aí você vem aqui no índice permutado e você coloca lá artéria. E aí, quando você coloca artéria, você clica em índice, você vai procurar todos os descritores que têm a ver com artéria. Isso facilita muito a pesquisa. Por quê? Eu estou querendo um descritor que seja sobre persistência do canal arterial, ou persistência do ducto arterioso, ou persistência do ducto arterioso. Então, é justamente isso. Então, no índice, você coloca lá a artéria, você vai ter todos os descritores possíveis sobre a artéria. Dentro deles, olha aqui, ó, o que a gente quer, que é persistência do canal arterial. Aí você clica em mostrar. Quando você clica em mostrar lá no DEX, esse é o DEX 2016. Quando você clica lá, ele vai mostrar o descritor em inglês, que é o que eu quero, o descritor em português, e ele vai também trazer algumas definições. Matheus, o que é que a gente precisa? A gente precisa do descritor em inglês, que é ductus arteriosus, vírgula, patente. Então, esse é o descritor em inglês que a gente quer. Matheus, para que isso? Para a gente fazer a pesquisa lá na base de dados. Isso aqui a gente só está só pesquisando o descritor. E aí, para você confirmar, aí existiu um DEX. Esse DEX que eu usei aqui, ele é o 2016. Matheus, por que você usa ele? Porque eu só sei fazer esse índice no DEX 2016. Esse DEX novo eu não sei fazer ainda. Se alguém puder depois
me mostrar, mas até hoje eu não achei esse artifício do índice no DEX novo, porque teve uma atualização. Esse é o DEX mais recente. Aí quando você quiser pesquisar outro, no Google você bota lá DEX 2016. Esse aqui você pesquisa DEX novo. E aí você coloca lá para confirmar. Aí você escreve lá ductus arteriosus patente. E aí você pesquisa. Quando você pesquisa, você confirma. Permeabilidade do canal arterial. Aí você vê aqui que é um defeito cardíaco congênito pela abertura do canal arterial e tal. Pronto. Então é justamente o que a gente queria. Matheus, beleza. Descobrimos. Então recapitulando, a gente quer estudar as doenças cardíacas congênitas. Dentro delas, vamos estudar o ducto arterioso patente e já encontramos o descritor dele. O que é que a gente faz agora? A gente vai voltar lá na base de dados, a gente vai voltar para o PubMed e vai clicar em avançado. Quando a gente clicar em avançado, a gente vem aqui e escreve o descritor, ductus arteriosus patente. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, add terms to the query box. E aí, abaixo disso, vocês estão vendo aqui que tem uma caixinha. Então, tem aqui, ducto arterioso patente. Do lado tem uma caixinha que você pode clicar nela. E aí tem várias opções. Aí vocês clicam em Mesh Terms. Matheus, por que Mesh Terms? Porque é o descritor para a base de dados Medline. E aí você coloca Mesh Terms, ducto arteriosus patente. E aí você clica em End, tá? E aí, beleza. Aí quando você fizer isso, você vai ter lá, sei lá, 10 mil artigos, não sei. Você vai ter lá tantos artigos sobre ducto arterioso patente. Aí você vai estudar esse tema. Só que aí você começou a estudar esse tema. Lembra, a gente está afunilando, a gente está chegando, a gente está avançando no conteúdo. E aí você começou a estudar ducto arterioso patente e você viu que é muito interessante saber o tratamento cirúrgico do ducto arterioso patente. Então, qual seria a melhor indicação? Vamos usar essa pergunta norteadora. Qual seria a melhor indicação de tratamento cirúrgico para o ducto arterioso patente em um recém-nascido? Vamos estudar isso? Vamos lá. E aí você vai lá no DEX, pode ir no DEX novo, e aí você coloca lá surgery, você bota em inglês, qualquer termo. E aí você clica no verdinho e pesquisar. Quando você clicar em surgery, aí você clica aqui, ó, coloquei aqui no título, clica em formato de lista. Então aqui no lado direito, aqui onde vocês estão vendo, aqui embaixo desse quadradinho da pesquisa, tem assim, formato de lista. Por quê, Matheus? Porque isso facilita a pesquisa. Se você for de outra forma, você tem que ficar passando de página em página assim, isso demora uma eternidade. Então, você coloca formato de lista porque todos aqueles 64 descritores vão aparecer numa lista, que assim, isso facilita muito para você. Boa noite, Rafaela. E aí, no caso, você vai ter todos os descritores sobre surgery. E aí, na pesquisa de surgery dos descritores, você achou lá que, dentre deles, você tinha lá a cirurgia torácica. Então, dentro da cirurgia torácica, você tem lá, aí você clica ali para detalhar, você tem lá cirurgia cardíaca. Então, é o que mais se adequa ao nosso caso. Então, a gente tem uma criança, um recém-nascido, que tem ducto arterioso patente e a gente quer saber o tratamento cirúrgico dela. Então, é uma cirurgia torácica, né? É uma cirurgia que vai envolver aqui a região do tórax do coração. Então, a gente descobre aí o descritor. Qual é o descritor? Thoracic Surgery. Então, você copia esse descritor, Thoracic Surgery, e aí você volta lá para a base de dados. E aí, quando você voltar para a base de dados, você vai lá de novo, você cola o Thoracic Surgery nessa parte, e vocês estão vendo que o ducto arterioso patente está lá embaixo, né? Ele está esperando. Então, você cola aí o Thoracic Surgery, você coloca Mesh Terms, e aí você clica em End. Matheus, o que é End? É quando você quer cruzar os dados. Vocês lembram de conjuntos, matemática? Então, quando a gente estudava conjunto, vocês lembram que você tinha um conjunto A com um conjunto B, e aí quando você fazia o AND, você juntava, você pega a interseção dos dois conjuntos. Então, a gente não quer estudar só o ducto arterioso patente. Pô, você tem aí 10 mil artigos sobre ducto arterioso patente. Quando você estuda tratamento cirúrgico do tórax, do coração, você vai ter mais de 10 mil artigos. Só que eu não quero isso, eu não quero estudar os assuntos separadamente. Eu quero estudar o tratamento cirúrgico cardíaco para o ducto arterioso patente. Então, você vai fazer uma interseção de conjuntos. Interseção é I, interseção é AND. Quando você quer somar os resultados, quando você quer somar
todos os resultados possíveis, você bota OR. Mas aí você vai aumentar muito a quantidade de artigos. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é afunilar a delimitação do tema. O nosso objetivo aqui é aprofundar na nossa pesquisa e delimitar o tema cada vez mais. Veja que a gente vai afunilando. A gente começou amplo e a gente vai afunilando. Então, você pesquisa. Quando você pesquisar, você vai abrir essa tela aqui. A gente vai achar 863 artigos. Provavelmente, é muito menos do que os dois separadamente. Então, provavelmente, se você pesquisar os dois separadamente, cada um vai ter aí uns 10 mil artigos, ou mais, 50 mil, não sei. Mas quando você junta os dois, você faz a interseção dos dois conjuntos, você vai ter 863 artigos. Já reduziu bastante, né? Então, entre você ler 20 mil artigos e você ler 863, já ficou mais interessante. Mas né, não tanto ainda, né? Então, a gente agora vai aplicar os filtros. Matheus, o que é essa aplicação de filtros? É para facilitar a nossa pesquisa e para delimitar ainda mais o que a gente, de acordo com os nossos objetivos. Então, por exemplo, dentre um dos filtros, como vocês estão vendo aqui do lado, vocês estão vendo aqui uma coluna na esquerda? Então, eu fiz um print aqui lá do PubMed, né? Aí, no caso, eu tenho aqui os títulos dos artigos. Aí, na esquerda, tem uma coluna dos filtros. Nessa coluna dos filtros, aí eu vou colocar Free Full Text. Eu quero texto gratuito. Por quê? Porque se o texto for pago, aí tem outros artifícios, né? Isso eu não quero. Não quero isso nesse momento. Então, eu quero texto gratuito. Outro filtro que eu vou colocar, eu quero que os artigos eles sejam recentes. Então, eu quero que seja dos últimos 5 anos, a partir de 2016. Então, eu vou lá e clico nesse filtro. Outra coisa que eu quero que o estudo seja com seres humanos. Por quê? Não é veterinária, né? Então, quando você faz essa... Enfim, quando a gente clicou aqui, sempre tem alguns estudos veterinários, entendeu? Mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é estudo com seres humanos. É estudo com crianças, com RN, com recém-nascido. Então, nosso objetivo não é veterinário. Então, a gente coloca humanos. Então, você coloca esse filtro. Outro filtro, por exemplo, eu coloco inglês e português. Você coloca os idiomas que você sabe ler. Então, por exemplo, não adianta você ler não adianta você pegar aqui um artigo em francês que eu não sei ler francês, por exemplo. Então, eu coloco inglês, português e espanhol, que é o que eu sei ler, por exemplo. E aí você adiciona os filtros. Depois disso, ó, de 800 e tantos resultados, caiu para 32. Já ficou mais interessante. E aí, desses 32 artigos, você vai começar a ler os títulos. Então, de 32 artigos, Matheus, 32 já é um número razoável. Já é um número razoável, já é um número que eu posso começar a ler. Então, você primeiro vai fazer a leitura dos títulos. E aí você vai lendo todos os títulos dos artigos. E aí, quando você fez a leitura dos títulos, aí você vai começar agora a ler os resumos. Então, quando você for ler os resumos, o PubMed ele tem uma ferramenta interessante que é isso aqui, ó, Display Options. Quando você clica nesse Display Options, que vocês estão vendo aqui, ó, embaixo de Search. Então, embaixo de Search tem uma caixinha aí chamada Display Options. Nessa caixinha, aí você tem aqui, ó, a forma da apresentação. Ele coloca assim. Aí você clica em Abstract. Abstract é resumo. Então, os artigos, vocês viram que antes, eles estavam só apresentados com o título. Agora, eles vão ser apresentados com resumo. Matheus, por que isso é interessante? Porque agora eu já avancei no meu conteúdo. Eu já sei o meu tema. Eu já sei a quantidade de artigos que eu vou ler. Eu já li os títulos. Eu sei do que eles estão falando. Então, quando você lê os títulos, você vai excluir algum, não sei. Porque se o título for muito discrepante do que você quer, você já exclui. Então, você não precisa ler um resumo de um artigo que você já leu o título e viu que não é sobre aquilo. Então, a leitura dos títulos já é um segundo filtro seu, certo? Então, agora, depois que você lê os títulos e você excluiu ou não excluiu nenhum após a leitura dos títulos, agora você vai ler os resumos. Só que você tem que facilitar a sua vida. Então, você faz essas ferramentas aqui. Então, você clica em Abstract e você pode ordenar de acordo com o Best Match, ou seja, os mais relevantes, ou você pode ordenar de acordo com os Most Recent, ou seja, com os artigos mais recentes. Eu prefiro com os mais recentes, mas você faz da forma que achar mais interessante. E aí você pode também colocar o número de artigos por página, você pode colocar 10, 50, 100, 200 artigos. Isso é interessante, você não tem que ficar pulando de página. Então, são ferramentas aí do PubMed para facilitar a sua leitura. Agora, você vai ler os seus resumos
E após a leitura dos seus resumos, você já pode começar a fazer seu fichamento, fazer seu estudo para começar a escrita do seu próprio resumo, né, da sua própria revisão de literatura. E agora, aí você aplicou aquelas ferramentazinhas no Display Options, gente, é muito importante, tá? Então, se alguém ficar com dúvida, se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem perguntar, eu volto e eu repito. Então, assim, fez aquelas ferramentas no Display Options, agora vocês vão ler o resumo. E aí vocês viram, ó, eu coloquei lá Abstract, aí você vem aqui, o título, ele não aparece só o título, aparece o título e o Abstract. Ou seja, ele aparece também o resumo. E aí eu coloquei para traduzir, não traduziu não. Então, aí você vai ler o resumo. E aí você vai lendo todos os resumos agora. E aí, quando você lê todos os resumos, aí você vai fazer seu próprio resumo. Agora você vai começar a fazer o seu próprio resumo, o seu próprio texto, para apresentar em um congresso. Então, cada congresso tem suas regras específicas, né? Mas, em geral, o que é que a gente observa? Que, para você fazer um resumo para o congresso, normalmente ele tem introdução, objetivos, resultados de discussão, métodos, resultados de discussão e conclusão. E aí eu trouxe aqui um exemplo da introdução que eu fiz para um estudo recente, e eu vou dar algumas dicas para vocês fazerem a introdução. Então, esse foi um estudo que eu fiz sobre a relação entre obesidade e câncer de próstata. E aí, entre a relação entre a obesidade e a questão do câncer, obesidade e o câncer de próstata, isso. E aí, no caso, como foi que eu comecei a introdução? Ó, diante da elevada incidência do câncer de próstata no Brasil, que foi estimada em 68.220 casos em 2018, de acordo com o INCA, é o segundo câncer mais diagnosticado entre homens. Ou seja, o que é que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Gente, numa introdução, toda vez que vocês forem introduzir um resumo para o congresso, vocês têm que começar de uma forma que chame a atenção. Vocês têm que pensar assim, por que meu trabalho é importante? Por que meu trabalho é relevante? Por que meu trabalho tem que ser, por exemplo, selecionado entre os melhores? Por que o avaliador ele vai me dar uma boa pontuação? Então, você tem que chamar a atenção para o seu trabalho. Então, o seu trabalho tem que ter relevância. Normalmente, o trabalho tem relevância, mas você tem que trazer aqui na introdução, normalmente na primeira frase, uma informação de impacto que chame a atenção para o seu trabalho. Então, Matheus, o que é que você está querendo me dizer? Gente, dados, estatística. Dados e estatística é uma prova. A gente aprendeu isso em redação para o Enem, para a Consultec, e dado e estatística é muito bom para você começar uma introdução de um congresso, porque ele vai trazer ali uma informação, por exemplo, Covid, porque a Covid ela repercute tanto, infelizmente, mas a Covid ela tem muita epidemiologia, tem muita estatística, muitos dados. É isso que eu estou querendo dizer. É assim que você chama a atenção, você repercute para aquele problema. Então, então use um dado mais objetivo, mais absoluto, ou mais relativo, uma porcentagem, mas algo que chame a atenção para aquele problema na introdução. Esse é o comentário que eu tinha a fazer de introdução. Agora vamos fazer a metodologia. Gente, a metodologia, isso aqui no caso é de uma revisão integrativa. Vocês lembram que tinha 3 revisões? Tem a revisão narrativa, sistemática e integrativa. A sistemática é um pouquinho mais complicada, não é o objetivo dessa aula. Mas a revisão narrativa, ela não tem um rigor, não tem tanta preocupação com a metodologia. Às vezes tem até possibilidade, às vezes tem até alguns eventos que não impedem metodologia, mas a revisão integrativa, ela tem uma metodologia, ela tem um certo rigor, e vocês perceberam nos slides anteriores que nós seguimos um rigor metodológico para a gente chegar até aqui. Então, gente, se vocês perceberem, eu vou ler agora a metodologia, vocês vão perceber que a metodologia, eu só narrei, eu só descrevi, isso aqui foi um estudo também, foi um resumo que eu fiz para um congresso ano passado, e eu só narrei aquilo que a gente fez aqui agora. Então, vamos lá. Como foi a metodologia? Vocês lembram da pergunta norteadora? Qual a indicação de cirurgia para pacientes pediátricos com ducto arterioso patente? Então, como é que você vai escrever a metodologia? Você vai colocar aqui, ó. Através da pergunta norteadora... Claro, é um exemplo. Né? Através da pergunta norteadora, qual a melhor indicação de cirurgia para pacientes pediátricos com ducto arterioso patente? Aí fecha o hífen. Foi realizada uma revisão na base PubMed, isso aqui é porque eu estou colocando de acordo com o que a gente fez, para vocês verem na prática como é que a gente faz. Mas vocês podem eu sempre recomendo que vocês peguem mais bases de dados, Cielo e outras bases. Onde foram utilizados os descritores ductus arteriosus patentes e, lembra do I, conjunto, ó, interseção, thoracic surgery. Foram encontrados 863 artigos. Lembra que eu falei? Mais de 800?
após os filtros de data 2016 a 2021, espécie humana, texto completo gratuito, idiomas português e inglês, tipo de estudo, revisão sistemática e revisões, sobrou 32 artigos. Matheus, o que é isso aqui? É porque eu coloquei alguns filtros lá. Eu não sei se eu mostrei aqui, está desatualizado, mas às vezes você pode colocar também filtro de tipo de estudo. Mas vocês lembram? Sobrou 32 artigos depois que a gente seguiu toda essa metodologia. Aí, no caso, vocês poderiam continuar como aqui, por exemplo. Após a leitura dos títulos, foram excluídos 2, 3, X artigos porque não faziam parte do escopo do trabalho, por exemplo. Mas aqui, ó, após a leitura dos títulos e resumos, 5 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. Claro, é sempre importante você falar assim, por quê, né? Então, por que os outros 27 artigos não foram lidos na íntegra? Então, aqui sempre pode se detalhar mais, né? Então, sempre numa entrevista, na avaliação da sua apresentação, que Jennifer vai falar daqui a pouco, o avaliador ele vai perguntar, então, por que você excluiu esses artigos? Qual foi o seu critério de seleção? Por isso que é muito importante, a metodologia ela está bem escrita, ela tem que descrever o passo a passo. Gente, por quê? Aí a gente volta, código de Nuremberg, declaração, ética em pesquisa. A pesquisa, gente, a pesquisa científica, em essência, em princípio, ela tem que ser verificável, ela tem que ser reproduzível. Então, qualquer pesquisador que seguir essa metodologia tem que alcançar os mesmos resultados que eu alcancei. Resultados e discussão. Percebeu-se que o ducto arterioso patente causa hiperemia pulmonar e hipoperfusão sistêmica. Complica com enteroclorite necrosante, insuficiência renal. Então, você vai colocando o que foi que você percebeu após a leitura dos artigos. Claro, você vai fazer um resumo, né, dos artigos, o que foi que você percebeu que mais foi comum. Aí eu vou dar uma dica. Em resultados de discussão, normalmente você coloca o que os artigos convergiram, vou dar uma dica, né? Vocês colocam o que os artigos convergiram e o que eles divergiram. É um ponto massa para você começar a escrever seus resultados. E aí você pode falar, as complicações mais comuns foram essas. Em bebês prematuros, foi observado um comprometimento hemodinâmico. A ligação cirúrgica foi observada como o melhor tratamento na UTI. Os resultados mostraram que a ligação cirúrgica e tal. Um ponto importante também que às vezes você pode citar é a questão das limitações do seu estudo. Isso é muito bem visto. Então, o estudo teve tantas limitações. Normalmente você pode falar isso mais na metodologia, na verdade. As limitações do estudo foram tais, porque isso é bem avaliado, bem observado por avaliadores. O importante de uma pesquisa também é você fazer uma reflexão crítica sobre o próprio pesquisador, sobre a própria produção. Então, essa questão das limitações é também uma dica que eu dou para vocês, que isso é bem observado aí por avaliadores. Conclusão. Então, portanto, né, para bebês prematuros com comprometimento hemodinâmico importante, baixo peso e idade gestacional, nos quais outra terapia é contraindicada ou falhou, a ligação cirúrgica permanece como uma opção de tratamento segura. Então é isso, gente. Essa foi a conclusão de um estudo que eu fiz e basicamente vocês vão colocar o que vocês concluíram. A conclusão, gente, no caso, não é a conclusão de outro autor. A conclusão, ela é sua. Então, muito cuidado com isso. Vocês viram que introdução pode ser uma coisa mais impessoal, tem que ser um dado, isso é bem redação, metodologia, tem que seguir à risca o método, isso no caso é uma revisão integrativa, né? O resultado de discussão, vocês perceberam que a gente vai falar justamente o que foi que você observou dos estudos. Gente, conclusão é a sua impressão. O que foi que você percebeu daquele estudo? Quais são as suas perspectivas? Então, para bebês prematuros, no caso, quando outra terapia falhou, a ligação cirúrgica é uma opção de tratamento segura. Mas vocês podem continuar também, vocês podem aprofundar ainda. Você pode falar assim, pode dar conclusão, porque é um relato pessoal. O que foi que você achou daquele estudo? Eu achei que, por exemplo, às vezes você vai fazer um estudo que tem poucas referências, tem pouco trabalho sobre aquele tema. Você pode falar, até na metodologia, que tinha poucas referências sobre o estudo, e na conclusão você pode falar assim, que precisa-se, que assim, essa discussão é pertinente, então mostra-se necessário que novos estudos
pesquisem sobre isso no intuito de gerar esse benefício para o paciente, porque dessa forma e tal, 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 tal. Então, a conclusão, você vai dar também a sua perspectiva do futuro. Então, qual é a sua perspectiva sobre estudos futuros daquele tema? Lembre sempre, pessoal, que uma pesquisa ela não se fecha por si. Né? O objetivo da pesquisa não é só ficar para a gente. Uma pesquisa ela tem que ser publicada, ela tem que ser divulgada para a ciência, porque ela tem que gerar um benefício à sociedade. E uma pesquisa ela não se fecha comigo. Então, eu faço uma reflexão do que eu olhei para trás e qual é a minha perspectiva para frente. Para quê? Para que eu consiga gerar um norte, um benefício para outros pesquisadores que futuramente forem pesquisar sobre esses temas, forem desenvolver novos tratamentos, novos medicamentos, novas perspectivas sobre essa temática. E aí, uma vez você escrever o seu resumo, escrever o seu trabalho, você vai apresentar em congresso. Então, esse trabalho que eu mostrei para vocês da introdução foi um trabalho que eu apresentei. Então, foi a relação entre a obesidade e o risco de gravidade e câncer de próstata. Foi um trabalho que eu apresentei no Congresso Sergipano aqui de Oncologia. E é justamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer o resumo, e esse resumo vocês colocam no banner e vão levar para um congresso. Que Jennifer vai contar daqui a pouquinho quais são as habilidades que você deve ter para apresentar no congresso. Então, quando você vai para um congresso assim, você fica com outros colegas, né? E um avaliador, ele vai avaliar seu trabalho, ele vai ler, você vai apresentá-lo, você tem ali acho que uns 10 minutos, normalmente são 10 minutos no máximo que você apresenta e 5 que o avaliador vai criticar e vai fazer perguntas. Então, eles vão criticar sua metodologia, eles vão criticar ou vão elogiar o seu trabalho e vão dar perspectivas sobre ele. E aí, após o congresso, vocês podem ser convidados por editoras, vocês podem ser convidados para fazer publicações. Então, aqui foi uma editora que nos convidou, né, eu e os meus colegas, para publicar sobre esse trabalho, né, relação entre a obesidade e o risco de gravidade do câncer de próstata. Então, normalmente isso acontece. Então, quando você vai para um congresso, o pós-congresso, né, algumas editoras, elas vão chamar atenção para o seu trabalho e vão convidar você para publicá-lo. Então, quais são as possibilidades de publicações? Você pode publicar um trabalho como um capítulo de livro. Então, esse trabalho da relação entre a obesidade e o câncer e a gravidade do câncer de próstata, a gente publicou como um capítulo de livro. Na verdade, já foi submetido, foi aprovado e está para ser publicado agora em maio. Ou também você pode fazer uma revisão, então vocês podem se reunir aí entre vocês no grupo da mentoria e vocês podem fazer algum estudo, alguma revisão e deixar pronto já para publicar um artigo de forma completa em revista. Obviamente que o objetivo aqui dessa apresentação é justamente estimular vocês para começar por congressos, né? Eu comecei por congresso, a maioria dos meus colegas começaram por congresso, e normalmente o congresso ele é realmente é o primeiro passo, né? Então, recomendo muito que vocês comecem uma revisão da literatura, comecem a pesquisa científica fazendo um resumo para um congresso, porque a partir de um congresso você vai ganhando confiança. Eu não recomendo que vocês comecem por artigos completos, porque requer um aprofundamento maior, requer uma confiança maior. Então, eu recomendo que vocês comecem por um congresso, façam um resumo, seguindo aquela metodologia, e aí, apresentando no congresso, recebendo convites de revistas para publicar como artigo ou como capítulo, aí você vai expandir aquele seu resumo. Aí você vai ler mais artigos, vai estudar mais, mas você já foi aprovado com aquele trabalho. Então, você já vai ter mais confiança, você vai ter mais até maturidade sobre aquele tema que você está estudando. Então, é um passo, assim, tudo na vida a gente tem que seguir passos, né? E eu acho que esse passo a passo ele é interessante para você conquistar confiança no seu próprio trabalho e naquele tema também. Mas também tem a possibilidade de vocês publicarem, né, em revistas científicas. E as revistas científicas, normalmente, elas têm uma submissão contínua. Matheus, o que é submissão contínua? Você pode desenvolver seu trabalho e eles não têm um período, assim, tipo, não tem um período do ano que eles só recebem submissão naquele período. Não, normalmente algumas revistas, elas recebem submissão em qualquer momento, o ano todo. Então, é isso que se chama submissão contínua. E aí tem algumas revistas interessantes que eu trouxe aqui para vocês. Então, por exemplo, tem a Revista Brasileira de Educação Médica, que ela comporta até 6 autores. Ela aceita artigos originais, relatos de experiência, revisão de literatura. Tem também o Brazilian Journal Health Review,
que comporta até 10 autores. Aí eu recomendo que vocês consultem os editais, as regras da revista que você deseja publicar, né? Obviamente, a minha principal recomendação com essa palestra, que já estou finalizando, é justamente que vocês comecem por um congresso. Então, a gente vai falar essa habilidade de apresentação, mas o congresso ele vai te dar confiança. E a partir disso, você começa a fazer artigos completos para revistas e publicá-los. E, gente, assim, é muito importante a publicação, não só para o nosso currículo, para a medicina, para a área da saúde, para as residências, mas também para a ciência, né? Então, a publicação é uma forma de você divulgar o seu estudo, é uma forma de você divulgar o seu trabalho, divulgar a ciência, né? Então, é muito importante. As pesquisas, elas não podem ficar para a gente. Elas têm que ser publicadas. Então, toda vez que você desenvolver um estudo bom, toda vez que você desenvolver bons resultados, é muito importante que você publique. Então, esse foi o objetivo da apresentação. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Eu queria agradecer pelo tempo de vocês, pela presença conosco aqui hoje, né? A gente montou com muito carinho, assim, que eu espero realmente que vocês tenham tirado algum proveito dessa apresentação, espero ter ajudado vocês, espero que tenha apresentado vocês a pesquisa científica, a ciência, a esse universo aí de revistas. Tem muito mais informações sobre isso, obviamente, eu não quis me estender, mas a gente está à disposição para ajudar vocês, né? Então a gente se coloca à disposição para criar um grupo no WhatsApp com vocês, com a mentoria, para estimulá-los a desenvolver grupos, desenvolver ideias de trabalhos para congresso. Então a gente vai ficar à disposição de vocês, porque o nosso objetivo não é só essa aula, não é só a semana científica. O nosso objetivo é fazer um acompanhamento continuado com vocês. Então eu estava conversando com o Jennifer sobre isso, a gente pretende aí fazer esse acompanhamento continuado com vocês e estimulá-los a desenvolver os trabalhos para os congressos. Certo, pessoal? Queria agradecer pelo tempo de vocês, pela atenção. Eu vou disponibilizar aqui agora no chat a lista de presença. Eu peço que vocês assinem, tá? Só um instantinho. Vou disponibilizar aqui a lista de presença. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Nada, pessoal. Eu que agradeço pela atenção de vocês. Então, tá aqui a lista de presença. Então, é muito importante que vocês assinem a lista, né, para ganhar um certificado. O certificado vai ser emitido pela coordenação de extensão, certo? Eu vou colocar aqui o site. Então, em breve, futuramente, o certificado vai ser emitido pela coordenação de extensão da Universidade Tiradentes. E ele vai ser, vocês vão conseguir obtê-lo, né, pelo site. Eu vou colocar aqui o site também. Para vocês já terem ele salvo. Então, é nesse site aqui. Então, preencham, gente, por favor. Em relação à coleta, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Se querem perguntar alguma coisa? Valeu, pessoal. Obrigado. Tô vendo aqui os comentários. Fico feliz que vocês gostaram. Gente, não saiam, né? Então, vai ter a próxima apresentação com Jennifer. Jennifer vai falar sobre habilidades de apresentação de trabalhos em congressos. E pronto. A Jennifer colocou aqui. No segundo formulário, vocês colocam o nome. Tá, pessoal? Então, vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos, certo? E em seguida, a gente vai ter Jennifer Fornari falando sobre habilidades de apresentação de trabalhos em congressos, certo? Então, estou colocando aqui, destacando a mensagem de Jennifer, no segundo formulário, e eu coloquei aqui a lista de presença. Assinem, nós retornaremos em 5 minutos. Valeu, pessoal!
Agora vocês estão me ouvindo? Oi, Jenny, agora sim. Pronto. Tem como aumentar a tela do slide, Matheus, por favor? Pronto. Pronto, agora sim. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que o intervalinho tenha dado tempo de todo mundo beber uma água, esticar a perna um pouquinho. Mas agora, fiquem relaxados, fiquem tranquilos, que vai ser só uma conversa aqui, bem informal, vai ser bem tranquilo, bem leve. A intenção é que, nesse momento agora, a gente troque algumas informações, né? É mais uma capacitação, na verdade. Então, se vocês não quiserem anotar, fiquem tranquilos também. A live vai ficar salva e a gente vai passar os slides tanto da primeira palestra quanto dessa de agora, que tem todas as dicas, todas as informações, tá bom? Bom, iniciando, né? Quem sou eu, né? Quem essa pessoa que vos fala? Eu me chamo Jennifer Fornari, tenho 24 anos, sou acadêmica de medicina, estou no 6º período atualmente, e eu sou mentora no projeto Mentoria, sou uma nova mentora, iniciei esse ano. O projeto Mentoria para Medicina é recente, iniciou no final do ano passado, então muitos alunos de medicina não conhecem, e agora que a gente está dando os primeiros passos, assim, para apresentar esse projeto para o curso e para os calouros de medicina, né? Então, a gente planejou aí essa semana científica para trazer esse tema tão importante logo para o início da faculdade, né? Quem já é de uns períodos mais avançados sabe a importância do tema científico e a gente quer muito trabalhar isso. E eu quis aproveitar essa semana científica para falar sobre um tema que é muito importante, que inclusive deu nome ao título da apresentação, que é da faculdade para os congressos. Se a gente aprende desde cedo a fazer uma boa apresentação, quando chegar uma oportunidade de falar no congresso, com certeza a gente vai se sair bem, certo? Então, só informação, né? Eu sou diretora de 2 ligas acadêmicas de medicina e fui vice-presidente para assuntos externos da FMSA Brasil UNIT. Através, né, desses projetos extracurriculares, foi que eu consegui desenvolver mais minhas habilidades de apresentação, minhas habilidades de publicação, pesquisa, como o Matheus estava falando para vocês agora, né? E por que eu vou falar sobre esse tema para vocês? Porque né? Eu tenho uma relação muito boa, assim, com o tema de apresentação e de comunicação, porque eu acredito, assim, que a gente, quando está no vestibular, quando está naquela preparação para entrar na faculdade, tanto nós quanto os colégios, hoje em dia, eles focam muito no vestibular. Não estão errados, realmente tem que fazer isso mesmo, porque é difícil, está cada vez mais concorrido. Mas por conta disso, a gente acaba deixando de lado algumas habilidades importantes que deveriam ser um pouquinho melhor desenvolvidas na escola. Então, a apresentação, a gente já fez muitas apresentações, mas geralmente eram apresentações no ensino fundamental. Então, eram crianças, toda aquele apresentação enrolada, com cartolina, com papelzinho de fala na mão. Então, a gente só começa a lidar com apresentações de verdade quando a gente entra do nada na universidade e no primeiro semestre já tem apresentação para fazer de todas as matérias e todo mundo perdido. Tem gente que não sabe nem mexer no PowerPoint, que nunca fez um trabalho no PowerPoint. E eu vi isso, essa realidade, quando eu entrei na faculdade. Tanto eu quanto meus colegas, a gente percebeu essa dificuldade. E por conta disso, eu vi esse desafio e falei: não, eu vou apresentar, eu quero apresentar os trabalhos, eu vou desenvolver essa habilidade. Comecei errando muito, eu não tive essa capacitação. Aliás, tive, mas eu demorei muito tempo para ter essa capacitação. Não foi no início. Então, eu errei muito, fui aprendendo com meus erros, fui pesquisando mais, até chegar no nível que eu gosto. Eu gosto da forma como que eu preparo minhas apresentações, com que eu organizo e com que eu apresento, que é o que eu vou falar aqui para vocês, baseado, claro, em toda uma literatura que fala sobre o tema, que eu vou passar para vocês também nas referências. Uma coisa também que eu quero falar, antes de iniciar a importância, né, das apresentações, eu quero falar assim, que muita gente que me conhece fala: ah, Jenny, mas você tem um dom, você gosta de falar, você é comunicativa. Gente, entendam, ninguém nasce com o dom de ser um bom apresentador, não. O que a gente nasce é com tendências de personalidade. Você pode ser mais extrovertido, você pode ser mais introvertido, mas comunicação, extroversão não é
mesma coisa de bom apresentador, certo? Então, eu não era uma boa apresentadora, apesar de sempre ter sido uma boa comunicadora. Então, a gente está aqui para desmistificar isso e para todo mundo entender que todos nós temos que sentar um pouquinho e entender um pouquinho sobre técnicas de apresentação, se a gente quiser que fique legal. Tudo bem? Então, aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre a importância de ter habilidade de comunicação, de apresentação, como a gente inicia o planejamento para nossa apresentação, como é a preparação, algumas técnicas de apresentação que vão ser muito úteis e como lidar com o nervosismo, que eu sei que é um tema bem recorrente. Então, qual a importância disso? Bom, a gente é avaliado o tempo todo. Isso é muito frustrante, às vezes, de pensar, mas o tempo todo a gente está sendo avaliado e as pessoas estão criando opiniões a nosso respeito. Inconscientemente, ninguém fica o tempo todo, deixa eu ver o que eu acho daquela pessoa. Não, é inconsciente. Então, alguém cria uma informação sobre você de acordo com as informações que você passa para ela. Então, de acordo com a sua postura, sua apresentação, seu modo de falar, as pessoas criam uma opinião sobre você. Isso acontece rotineiramente e é normal. Mas, em algumas situações, nós somos avaliados de acordo com essa nossa apresentação. Então, às vezes, pode ser um trabalho da faculdade, pode ser uma apresentação de TCC, pode ser uma apresentação de uma campanha de vacina na UBS para pacientes, várias situações da vida acadêmica e da vida profissional. Você pode estar apresentando um caso clínico no hospital, você pode estar apresentando sua própria história de vida numa entrevista de emprego, numa entrevista de residência. Então, várias situações da vida, a gente é avaliado pelo que a gente fala, pelo que nós demonstramos saber, pelo que nós falamos através do nosso conhecimento prévio, da nossa organização. Então, ao pensar isso, a gente vê a importância que tem de a gente desenvolver essa técnica, porque tudo que eu vou falar aqui é possível de ser aprendido. Ninguém nasce sabendo, como eu já falei, e se está aqui é porque é muito importante. Então, eu até citei alguns dos pontos importantes, né, dos objetivos de a gente falar sobre as presentation skills, né, habilidade de apresentação. A gente conhecer e aprimorar técnicas de apresentação. Eu não vou falar muitas novidades aqui, eu vou falar algumas coisas que todo mundo sabe, mas a maioria das pessoas não coloca em prática. Então, é importante a gente sempre tentar aprimorar nossas apresentações. A gente burlar empecilhos, né, que possam acontecer, ter uma autogestão, então, lidar com o nervosismo, lidar com nossa voz, nossa linguagem, fazer networking. Gente, é muito importante a apresentação. A habilidade de ter uma boa apresentação para fazer o networking, porque às vezes você nem percebe, mas só pela sua forma de falar, de se apresentar, você é percebido. Então, você cria uma rede de contatos, você às vezes consegue oportunidades por conta da sua apresentação, por conta da imagem que você passa sobre si, sobre seus projetos, sobre sua vida acadêmica, enfim, depende da ocasião. Mas é uma das melhores formas de você fazer networking, por isso que fala, se você tem 1 minuto da atenção de alguém que é muito importante, aproveite esse 1 minuto. Use todas as técnicas de apresentação que eu vou falar aqui, para você conquistar aquela pessoa em 1 minuto. E aumentar a capacidade de transmitir seus pensamentos. Ou seja, gente, a apresentação é importante, não é só para a faculdade, não é para congresso, é para a vida. Eu não quero que aconteça isso aqui com vocês. Eu não quero que vocês tenham tudo perfeito na cabeça e que não saibam colocar em prática. Não sei quem não conhece aqui, é a Thaís, participante do Big Brother, que foi eliminada, acho que semana passada, não lembro. Ela foi eliminada e uma pauta que foi levantada foi por conta dela, por ela ser uma pessoa assim que a gente vê, não, a pessoa, ela é formada, ela é cirurgiã dentista, muito inteligente, realmente ela é inteligente, mas ela não tem técnicas para colocar o que ela pensa, transmitir essas ideias dela, as opiniões dela, colocar em voz. Isso é muito triste, porque talvez uma capacitação dessa que ela tivesse assistido já poderia ter ajudado muito. Então, é só botar aqui um exemplo para a gente lembrar e para a gente não querer ser igual, tá bom? Agora, vamos começar. Vamos lá, você está lá na faculdade, você está... Vamos botar agora na faculdade, né? Você recebeu lá um tema para você fazer uma apresentação. Então, o tema acadêmico mesmo. Como é que a gente vai reagir a isso? Primeiro, a gente tem que planejar. Bom, eu quero que essa apresentação seja boa, porque a partir de hoje eu vou começar a treinar minha habilidade de apresentação.
E para fazer isso, a gente tem que entender o PPL. O pessoal que estuda técnica de apresentação fala PPL, que é o propósito, público e logística. Propósito, por quê? A gente, quando vai fazer uma apresentação, em tudo na vida, na verdade, a gente tem que saber o porquê. Inclusive, eu coloquei essa imagem do lado, que é o Golden Circle. É muito utilizado por todas as grandes empresas, assim, para para fazer tudo na empresa. E todas as empresas que têm sucesso utilizam esse Golden Circle, porque tem tudo isso muito claro. O objetivo, o porquê que eu estou fazendo isso, o propósito. Por que eu estou fazendo essa apresentação? É para tirar uma nota boa? Tá. É para eu me informar? Ou seja, meu TCC? Tá bom. É para eu conseguir uma vaga no emprego? Certo. Tenha em mente o que você quer com aquela apresentação. Depois disso, ponto importantíssimo é você saber o público que você vai falar. Você vai falar com o público que é de acadêmicos, seus colegas, ou com o público que vai exigir um conhecimento mais formal, ou talvez com o público leigo, pode ser pacientes da UBS, por exemplo, saiba seu público. E a logística, como assim? Tem que saber tudo. Onde você vai fazer essa apresentação? Vai ser online? Vai ser por aqui pelo EAD? Ou vai ser presencial? Que horas do dia vai ser? Será que as pessoas vão estar cansadas nessa hora? Tipo, eu tô falando para vocês 8 horas da noite. Então, tem muita gente aqui que já tá cansado. Então, tudo isso tem que ser pensado antes da preparação, da apresentação. E para isso, muitas pessoas conseguem, fazem mapa mental, fazem rabisco, rascunho para se organizar, para anotar todas essas informações. Feito isso, a gente tem que começar a se preparar. Como se preparar para uma apresentação? Primeiro, gente, a gente tem que botar na cabeça que tudo que é feito com treinamento, com planejamento, gera mais confiança, gera mais controle. Então, bote na cabeça, quanto mais eu me preparar para essa apresentação, eu vou estar mais confiante no dia, eu não vou ficar nervoso no dia e eu vou ter mais controle de qualquer coisa que possa acontecer. Então, se tiver alguma informação errada no slide, eu vou perceber, vou corrigir, porque eu vou ter estudado mais, porque eu vou ter me preparado mais. Então, sempre que estiver se preparando, considere esses pontos aqui. O público-alvo, como eu já falei, é importantíssimo. A duração. Gente, a duração é importante. Se eu tenho aqui meia hora para falar para vocês, 1 hora para falar para vocês, eu tenho que cumprir esse horário. Eu tenho que ter gestão de tempo, que é outra habilidade importantíssima, que a gente pode até voltar aqui para falar outro dia. A gente tem que saber o método. Eu vou falar para uma plateia mais formal, mais informal. Eu posso utilizar do humor, ou não posso utilizar, não posso fazer uma piadinha, porque é uma plateia muito formal. Tem que saber o conteúdo que eu vou falar. A gente tem que dominar. Toda a apresentação que você for fazer, você tem que pensar assim: eu tenho que ser a pessoa que mais vai saber desse conteúdo naquela sala. Eu vou saber mais que o professor. Às vezes, a maioria das vezes, a gente não vai saber, né? Mais que o professor. Mas você tem que se dedicar como se você soubesse aquele conteúdo mais do que o próprio professor, mais do que qualquer pessoa ali. Então, você tem que ter muita confiança para você chegar e falar sobre um assunto para as pessoas. E ensaio, gente, treino. Tem que treinar muito. Algumas pessoas com uma repetiçãozinha só já fica segura, mas pelo menos uma repetição tem que ser feita. Porque nessa repetição, a gente acaba se ouvindo, percebendo alguma coisa que pode ser melhorado antes da apresentação final. Então, esses pontos têm que ser anotados de preferência, têm que ser revisados e têm que ser feitos na preparação, principalmente o conteúdo. Quando você sabe o conteúdo, você consegue apresentar. Os outros pontos você pode até não ter visto direitinho, mas se você souber o conteúdo, já está feito. Feita a preparação, e agora? Não entre em pânico. Faz a estrutura da apresentação. A estrutura da apresentação, independente do tema, você pode seguir esse roteiro. Ela é composta por uma introdução, um corpo e uma conclusão. Nossa, que novidade! Mas eu vou explicar direitinho o que fazer em cada um. Na introdução, não faça introduções rápidas. Eu percebo muito meus colegas fazendo assim: gente, o grupo eu, não sei quem, não sei quem, não sei quem, a gente vai falar sobre o tema X. Passa. A introdução foi isso? Não, calma, aproveite a introdução para você se apresentar, para você se conectar com o seu público, com a plateia. Vocês percebem que na introdução aqui dessa apresentação, eu fiquei um tempinho conversando com vocês, eu falei um pouco sobre minha história. Claro que o tema permitiu, mas a maioria das vezes não permite. Mas eu aproveitei isso para me conectar com vocês, para vocês verem que a gente está aqui no mesmo nível de igualdade. A gente tem as mesmas dificuldades e estamos aqui para aprender juntos.
Então, eu me conectei com vocês desde o início, na introdução, e é isso que tem que ser feito. E, além disso, uma coisa muito importante é você falar uma agendinha da sua apresentação. Eu falei para vocês a estrutura, que a gente vai falar disso, disso, disso. Isso ajuda o seu público a ficar menos ansioso. Tipo, esse tema que eu estou falando não é muito conhecido assim. Muita gente nunca viu capacitação disso. E as pessoas podem ficar, meu Deus, será que vai vir coisa de outro mundo? E logo no início eu já desmistifiquei, já falei o que a gente vai falar, todos os tópicos. Isso é muito bom para diminuir a ansiedade do público. Feito isso, vai vir o corpo, certo? O tema da apresentação. Primeiro, gente, não tenha pressa. Não fale enrolado, com pressa. Se organize, tenha gestão de tempo para você ter o tempo suficiente para falar o que for preciso. Senão você vai acabar se atropelando as ideias, esquecendo informações, não vai ficar legal. Outra coisa, fale com entusiasmo. Não tem nada mais irritante do que você ver um colega apresentando um trabalho parecendo que está morrendo. Ele está lá parecendo que queria estar em qualquer outro lugar da face da terra, mas não queria estar ali. Isso passa uma imagem, a gente percebe que a pessoa não está gostando. Seja entusiasmado, porque o entusiasmo cativa as pessoas. O entusiasmo agrada. As pessoas, elas, por mais que estejam sem querer prestar atenção em você, quando vê você empolgado lá na frente, falando, parecendo que está no momento mais feliz da sua vida, elas vão parar e vão tentar entender qual é o motivo de sua felicidade. Isso gera, fixa, né, a atenção do público também. Além disso, é muito importante, uma técnica muito utilizada, é você fazer associações no corpo de sua apresentação mesmo. Então, o público trabalha com memória afetiva, todos nós, né? Então, se você faz uma associação de um tema que está difícil de entender, um tema, por exemplo, de fisiologia, você consegue fazer uma associação com algum tema do cotidiano, as pessoas vão lembrar. Tenho certeza que a turma inteira vai lembrar da sua associação e você pode, inclusive, ajudar as pessoas na prova, imagina. Slide, gente, tenha muita dedicação para fazer esse slide. Outra coisa, se você não tem habilidade nenhuma para fazer slide, não queira começar, meu Deus do céu, eu quero fazer o melhor slide da minha vida. Não, comece no PowerPoint. Comece usando templates do PowerPoint, usando aquelas dicas que todo mundo fala, não pode colocar texto. Todo mundo sabe que não pode colocar um textão, e tem gente que ainda coloca textão no slide. Não se usa textões. De preferência, olha como eu fiz aqui, eu coloquei 4 tópicos. De preferência, coloque tópicos. O slide não foi feito para ser uma cola do apresentador. Ele foi feito para guiar a apresentação para o público e também para o apresentador. Eu estou vendo os tópicos e estou lembrando que eu preciso falar para vocês. O slide foi feito para isso. Ele deve ter uma estrutura enxuta, ele tem que ter um fundo que não deixe as letras transparentes, né? Se eu tivesse colocado a letra rosa no fundo rosa, ia ficar transparente, ou a letra branca ia ficar quase transparente, e vocês não iam ver. Então, são técnicas muito simples, assim, de formulação de slides, que você, mesmo que você nunca tenha nem pesquisado, usando do bom senso, você consegue fazer um slide bom, um slide com fundo branco, sem elemento algum, mas um slide perfeito, com referências e tudo certinho. Esse tema de slide é muito abrangente. Tem como a gente falar sobre slides mais criativos, sobre slides nas regras ABNT, né? Mas é muito extenso para eu falar nesse momento. Inclusive, a gente pode voltar aqui para falar só sobre slides, fazer demonstrações de como fazer diferentes tipos de slide. Mas eu só digo isso, tenham dedicação para fazer uso de vocês, façam com antecedência, que aí você pode acrescentar ou mudar o que precisar. Na conclusão, é um momento importante para a gente repetir o que você já falou. Então, repita resumidamente tudo o que foi falado, porque as pessoas gravam também pela repetição. Então, se você repetir os tópicos, o público vai lembrar do que você falou. E, além disso, é sempre prudente abrir espaços para dúvidas no final, né? Por mais que não tenha muito tempo, é importante perguntar se alguém teve dúvida e tal. Essa estrutura que eu falei para vocês é uma estrutura geral do trabalho, mas ela deve se repetir até dentro dos subtópicos que você for fazer. Então, assim, você repita esse padrão. Dentro de cada subtópico, você dê uma introduçãozinha sobre o subtópico, fale dele e depois faça uma pequena conclusão antes de passar para o próximo subtópico, dentro da mesma apresentação, entendeu? Mas isso tem que ser feito com muita cautela, porque as pessoas não podem perceber, não pode ser uma coisa muito rígida. Você não pode chegar e falar, deixa eu fazer uma introduçãozinha sobre isso. Deixa eu fazer uma introduçãozinha agora sobre esse outro tópico, que não vai ficar legal. É interessante você fazer transições leves, fazer transições que as pessoas não percebam que você está fazendo uma introdução sobre um tema,
um subtema, mas que mesmo assim você consiga realizar essa introdução e concluir cada ideia que você abre no meio da sua apresentação. Isso consegue deixar a apresentação bem fechadinha, fazer um ciclo bem legal, e todo mundo consegue lembrar do que você falou e consegue entender. Agora vamos falar de algumas técnicas importantes, né, no momento da apresentação. Já fizemos o planejamento, já fizemos a preparação, já fizemos toda a estrutura da nossa apresentação. Agora, algumas técnicas. Gente, relacionamento com o público. Eu sei que nem sempre tem como fazer um super relacionamento, conversar com o público. Às vezes você não conhece ninguém do público. Tipo, eu agora não sei, eu não conheço a maioria de vocês não me conhecem, a maioria de vocês não me conhece, mas eu estou tentando, na medida do possível, mesmo com distanciamento social, a partir de uma câmera, estou tentando manter uma aproximação com vocês. Então, como é que vocês vão conseguir isso? Primeiro, como eu já falei, tendo um momento para se apresentar. Até a prestação da faculdade. Apresentem-se. Todo mundo sabe seu nome, mas você se apresenta. Tenta falar um básico assim sobre você, que está no tal período acadêmico do curso tal, e se apresenta minimamente, certo? E como você vai manter essa conexão com as pessoas? Primeiro, sempre usem a câmera, gente. A gente está no ensino à distância, né, no ensino online, então aproveite para usar as câmeras. Eu sei que algumas pessoas são tímidas, mas pelo menos na hora da sua apresentação, ligue a câmera, olhe para a câmera, finja, né, veja as pessoas ali olhando para você. Eu estou olhando bem para a câmera porque eu quero que vocês sintam que eu estou olhando para vocês, como se a gente estivesse numa sala da Unity. Então, essa conexão é muito importante. Seja simpático, tente sorrir na maior parte do tempo, né? Não fique com a cara feia, não demonstre desconforto. Isso ajuda muito com o relacionamento com o público. O público já está conquistado? Pronto, agora você tem que manter essa conquista. Como? Linguagem corporal. Gente, linguagem corporal, a gente está falando de postura, a gente está falando da imagem, então você tem que se preocupar minimamente como você vai estar apresentado, se você vai estar com alguma roupa assim, ou mais composta, dependendo da situação, né, da apresentação. Então, veja sua imagem, veja sua postura, a simpatia que você vai demonstrar, como eu falei, se conecte com o olhar, com sorrisos. Não fique muito parado. Uma apresentação que fica assim, com o microfone na mão e parado o tempo todo, é muito chato, assim, ninguém consegue prestar muita atenção, porque a pessoa está demonstrando desconforto. Ao mesmo tempo, não fique tão ansioso a nível de ficar assim o tempo todo, balançando as mãos, porque também atrapalha a concentração do público. Fique tranquilo, gesticule, é importante gesticular para você não ficar parado, mas gesticule com leveza, não exagere em nada que você fizer aqui, tudo tem que ter muito equilíbrio. Linguagem verbal, a mesma coisa. A linguagem verbal tem que ser simples e clara, independente do contexto, né? Uma linguagem simples e clara já conquista todo mundo. Então, evite sempre usar siglas e usar jargões. Por mais que você... Assim, claro, se você tá numa apresentação técnica, você pode usar os jargões que aquele público vai entender. Mas no público leigo, você não pode usar jargões e fica feio, fica ruim para você. Outra coisa, a modulação de voz. Gente, a modulação da voz é tipo assim, é nosso marca-texto sonoro. A gente consegue marcar texto com a voz, fazendo entonações diferentes. Então, aproveite essa habilidade para você destacar com sua entonação pontos importantes da apresentação. Eu acho que aquele tópico é mais importante. Então, quando chegar lá, dê uma entonaçãozinha diferente, use isso a seu favor. E fazer considerações culturais, né, dependendo do público que você esteja falando, você tem que sempre fazer considerações culturais, às vezes não pode falar de alguma forma que o público se sinta desrespeitado, tem que prestar muita atenção com isso. E outra coisa, pontualidade, sempre é bem-vinda, porque você respeita as pessoas que estão já presentes, que geralmente a maioria das pessoas já estão presentes, só tem alguns atrasados, então sempre sejam pontuais. Material de suporte também faz muita diferença na apresentação. O principal material de suporte é você. Você pode ter 1001 técnicas e projetores e slides, mas se você não estiver bem preparado, todo o resto não vale nada. Para mim, o principal material de suporte, principalmente agora no ensino online, são os slides. Por isso que eu falo, slides são muito importantes. Tentem fazer slides, se dediquem aos slides para que eles sejam feitos de forma prudente, né?
Além disso, tem outras formas. Você pode, dependendo da apresentação, você pode fazer um mapa mental, por exemplo. Na tutoria, a gente faz mapa conceitual, mapa mental, e a pessoa apresenta esse mapa mental. Se for presencial, a gente tem que tomar alguns cuidados extras. Primeiro, sempre se certificar de que todos os eletrônicos estão funcionando. Então, antes da aula, vá lá na sala, veja se o computador está funcionando. Se não estiver, já vá tentar mudar de sala. Ou então, veja se o microfone está funcionando. Veja se o seu laser de apontar o slide na parede está funcionando bem. Além disso, a ambientação, gente, é muito importante. A gente não se preocupa com isso no dia a dia, mas deveríamos nos preocupar. Por quê? Se a sala está muito fria ou muito quente, as cadeiras estão desconfortáveis, se tem alguma coisa nessas condições, seu público vai associar a sua apresentação a um desconforto físico. Não tem nada pior para a sua apresentação que o público esteja desconfortável. As pessoas têm que estar confortáveis, não pode nem estar muito claro, nem muito escuro, para não atrapalhar o slide, e tem que estar no ambiente bom. Então, se preocupem com isso quando voltarmos para o presencial, tá bom? Vamos fazer um resuminho das técnicas, certo? Para essa interação com o público, com a regrinha que é muito conhecida fora nos Estados Unidos, o pessoal que fala de técnicas de apresentação sempre fala da regra Pampers. Não é Pampers da fralda, é Pampers porque é a siglazinha. Então, Pampers de quê? Projeção. Gente, a projeção é você falar mais alto do que o normal. Eu tô falando mais alto que o normal, não tanto porque eu tô com o microfone bem aqui, não precisa, mas se a gente estivesse na sala, eu estaria falando mais alto que o normal, por mais que eu estivesse com o microfone, né? A gente tem que ter essa projeção, a gente passa mais segurança quando fala um pouco mais alto, não gritando, falar um pouco mais alto. O A é de articulação. Essa articulação é para você não engolir palavras, não engolir pedaços de palavras. Por isso que eu falei, temos que falar pausadamente, temos que falar com calma. Eu, na minha vida normal, falo muito rápido. Por isso, aqui mesmo na apresentação, eu já me peguei várias vezes correndo, falando rápido, ou então explicando alguma coisa rápido, porque é meu jeito mesmo de falar. Mas não tá certo, eu tenho que melhorar a minha articulação. O M é de modulação, a modulação da voz. Eu já falei para vocês, a gente tem que variar nosso tom, a altura da nossa voz. O P é de pronunciação. A gente tem que saber a pronúncia das palavras. Eu coloquei, principalmente porque às vezes a gente vai falar uma palavra em inglês e você não sabe falar inglês, por exemplo. Certifique-se da pronúncia daquelas palavras antes. E o E é de enunciação, para você acentuar certo as palavras, tanto no slide quanto na pronúncia mesmo da palavra. Fazer a enunciação correta dela é muito importante. O R de repetição, como eu falei para vocês, de vez em quando a gente tem que fazer uma repetição do tópico para poder lembrar o público sobre aquele tópico. E o speed, né, de velocidade, é para a gente conseguir manipular isso, a gente consegue manipular a atenção do público. Eu consigo, falando rápido, estimular vocês, e falando lento, para dar mais ênfase em alguma parte importante que eu queira. Então, lembre da regra Pampers, que é basicamente um resumo do que eu já falei. Agora, um tópico importante que muita gente que fala de apresentação fala para mim, é que eu sempre faço um slide bonito, eu me dedico, eu estudo, mas eu fico muito nervosa. Gente, é normal, todo mundo fica nervoso antes de qualquer apresentação. O melhor palestrante do mundo fica nervoso antes dos TED Talks dele, daí da vida. Tenho certeza disso. Não sei não, é só achismo meu, mas eu acho que é. A melhor forma de a gente evitar o nervosismo é a gente se preparar. Gente, a gente tem que se preparar muito bem. Por isso que eu falei, treine sempre, porque a gente não nasce sabendo apresentar. Então, seja um apresentador melhor e você se tornará também um comunicador melhor. Essas duas habilidades são muito íntimas, tem muita relação uma com a outra. Então, sempre treine, pelo menos uma vez antes de sua apresentação. Todo mundo aqui tem que me prometer que vai treinar pelo menos uma vez. Agora, algumas técnicas, né, para, tipo assim, eu já estudei, eu já fiz meu slide, eu me preparei por uma semana para essa apresentação, por um mês para essa apresentação, e mesmo assim eu sempre fico nervosa, não sei mais o que eu faço. Tem algumas técnicas, né? Primeiro, se chegou na apresentação, no momento, você continua nervoso, dedique tempo à sua introdução. Geralmente as pessoas passam voando na introdução e continuam atropelando tudo. Mas se você começar a introdução falando pausadamente, falando com calma, apresentando-se, apresentando o contexto ali da apresentação, da situação que você está fazendo a apresentação.
Se você conseguir fazer essa introdução com mais calma, primeiro, o público vai conseguir prestar atenção em você, porque você não está desesperado ali falando rápido, e você, por estar falando calmamente, falando de um assunto menos denso, que na introdução é um assunto menos denso, você vai ficar mais calmo. Com certeza vai ficar mais relaxado. Aí, quando você entrar num tópico mais importante, você já vai estar relaxado e vai continuar. Outra técnica muito boa é você contar uma história, na introdução também. Você está na história, você está na introdução, conta uma história sobre sua vida, conta uma experiência que você viveu, que tem relação ali com a situação, com o tema. Às vezes não precisa nem ter então introdução. Se você percebeu que lá no meio da apresentação você ficou nervoso, respira rapidinho, fala, gente, eu lembrei aqui de uma situação, deixa eu contar para vocês. Conta a história, conta a sua experiência, compartilha o que você quer falar. Isso é bom tanto para você se acalmar, que você vai falar de uma coisa que você tem, você sabe o que você viveu, então você tem poder de falar aquilo, e também vai ajudar o público a prestar atenção, que às vezes tem alguma pessoa distraída e quando escuta que você vai falar de uma história, ele, opa, vai falar uma história, deixa eu ver qual é a história, se vai ser engraçada, se vai ser divertida. Então, contar histórias no meio da apresentação sempre ajuda também. Mas assim, vamos dizer que eu ainda não sei, eu já vi suas técnicas, mas eu ainda não sei se eu consigo lidar com o nervosismo. Eu vi, né, dando uma pesquisada, que tem 2 tipos de pessoas nervosas. As que respiram fundo e na mesma hora já estão good vibes. Tem gente que só com aquela respiração já consegue ficar calma e apresentar perfeitamente. Para isso, né, tem até algumas técnicas, eu acredito nisso, apesar de ser difícil, é possível, principalmente se tiver um treinamento antes. Então, tem algumas técnicas, né, como a técnica do 1, 2, 3, 4, 5. Você conta até 5 na inspiração, você prende e conta até 5 de novo, e depois você conta até 5 na expiração. Repete isso umas 3 vezes, vai ajudar a diminuir sua frequência cardíaca, vai ficar tranquilo. Se mesmo assim você não consegue se acalmar, é outro tipo de pessoa. São as que canalizam a ansiedade para excitação ou para empolgação. Na verdade, não é muita gente que faz isso, né? Mas deveriam fazer. Se não consegue se acalmar com respiração, transforma aquela ansiedade em uma coisa boa, em um sentimento positivo. Aproveita que você já está com a frequência cardíaca elevada, já está com todos os sinais fisiológicos de ansiedade e transforma isso numa emoção positiva. Porque são 2 emoções que causam a mesma coisa no nosso corpo, mas que uma é negativa e outra é positiva. E foi essa mulher que eu coloquei o nome, Alison Woodbrooks, que ela é uma professora de Harvard, ela fez uma pesquisa sobre isso, e ela falou que ela viu na pesquisa, publicou também sobre isso, que se você estiver com muita ansiedade, muito nervoso, repita para si mesmo as palavras positivas, de tipo, eu vou conseguir, com certeza, eu vou terminar a tempo minha apresentação, vai ser um sucesso, todo mundo vai gostar, eu estou muito empolgado. Repita isso muitas vezes e acredite no que você está repetindo, porque você vai canalizar toda essa sua energia para o sentimento bom, e você vai acreditar. Com a repetição, seu cérebro acaba acreditando que aquilo que você vai fazer não é uma ameaça, que aquilo não vai acabar com a sua vida, pelo contrário, vai ser bom para você. E aí, tudo corre bem, no final, a gente dá certo. Mas será que treinar resolve mesmo? Eu trouxe aqui um print para vocês verem de um TED bem legal dessa escritora, Susan Cain, sobre o poder dos introvertidos. Inclusive, quem for muito introvertido, tiver dificuldade com isso, eu aconselho que dê uma pesquisada nesse TED. E ela fala sobre isso, que ela era extremamente, sabe aquela pessoa muito introvertida, não consegue nem falar. Eu acredito que ela tem até algum traço de transtorno de personalidade, porque ela era extremamente introvertida. E ela falou isso, eventualmente você se acostuma com a sensação esquisita de ser observada, que se acostumar me deixava horrorizada, seu medo se dissipa. Então, alguma coisa que você nem imagina que vai acontecer, que você deixar de ficar ansioso na apresentação, com o tempo e com a prática, vocês vão deixar de ficar ansiosos com a apresentação. Mas, gente, será que da faculdade para o congresso, será que eu começar a treinar agora, eu vou conseguir apresentar bem no congresso? Eu só digo uma coisa, a prática leva à perfeição, ou quase à perfeição, mas leva. E apenas comece, por mais que você não saiba para onde ir, por mais que você nunca tenha apresentado, eu sei que eu estou falando aqui para muitos calouros, tudo bem, a gente já está na metade do período, mas não deu tempo todo a turma se apresentar um trabalho. Então, se você ainda não apresentou um trabalho, se ofereça para apresentar o próximo,
faça esse acordo consigo mesma e comigo também. Se ofereça para apresentar o próximo trabalho. Inclusive, eu já me coloco à disposição para falar sobre isso com vocês. No final, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas só quero que vocês se ofereçam para apresentar o próximo trabalho da faculdade ou próxima apresentação que vocês tiverem em qualquer local, na igreja, em qualquer local, gente, que vocês tiverem a oportunidade de se apresentar. Aproveite as oportunidades. Aprenda a mexer no Canva, ou pelo menos no PowerPoint. Se você, nossa, eu não sei nada de PowerPoint, mexa no PowerPoint. Então, se você já fala assim, não, eu já consigo fazer slide no PowerPoint e no Google Apresentações. Então, vá para o Canva, tente fazer pelo menos a capa dos seus slides no Canva. Eu comecei a mexer no Canva assim, eu queria fazer diferente meu slide, eu ia no Canva, buscava algum slide que tivesse um tema parecido com o que eu queria, botava para editar, mudava a cor, mudava do jeito que eu quisesse, botava elementos que combinassem com o meu tema e salvava como uma imagem. Pegava aquela imagem e colocava lá na capa do meu slide. E todo mundo, nossa, que slide legal, que slide lindo. Todo mundo, nossa, você sabe fazer slide. E eu não sabia, eu só fazia uma imagem no Canva, que geralmente eu pegava pronta e colocava lá. Mas isso me incentivava a aprender mais. Então, eu sempre, todo trabalho, eu volto no Canva, tento ver algum template que eu goste, mudo o template e vou utilizando. Até que hoje em dia eu consigo fazer meu slide todinho pelo Canva. Eu, inclusive, gosto mais do que usar o PowerPoint. Mas, enfim, aceite desafios. Agora, sobre os congressos. Gente, cada congresso tem suas especificidades. Então, às vezes o congresso, como o Matheus explicou para vocês vão mandar um resumo, seu resumo vai ser aprovado. Aí depende da modalidade. Se o seu resumo foi aprovado da modalidade de banner, dependendo do congresso, você pode apresentar o próprio banner, ele manda um modelo para vocês criam um banner, copia seu texto, seu resumo naquele banner que ele mandou, e você simplesmente vai apresentar, seguindo a estruturazinha que o Matheus explicou para vocês, de introdução, objetivos, métodos, conclusão, por aí em diante, certo? Agora, se o congresso às vezes pede para você colocar seu resumo no slide, principalmente esses congressos que estão acontecendo de forma online. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu resumo e vai colocar no slide. E você tem a possibilidade, na hora da apresentação, depois que o seu resumo for aceito, de colocar imagens, dependendo do edital, claro. Então, você pode colocar tabelas, você pode colocar imagens, coisa que no resumo não entra. Geralmente, só não pode colocar informação extra. O texto tem que ser exatamente o texto que você mandou para o seu resumo. Mas o que você pode colocar coisas extras, você pode falar coisas extras. Então, não coube no seu resumo uma informação importante que você queria explicar. Aproveita a apresentação, é o seu momento de brilhar. Fale aquilo na apresentação, que não coube nos caracteres de texto. Então, as especificidades dependem muito disso. Se a sua apresentação for sobre um banner, for sobre o slide, é de um jeito. Mas vamos dizer que você vai apresentar um vídeo livre. Eu já tive que apresentar no congresso alguns vídeos, que eram vídeos de cirurgia, que o professor mandou para a gente, e eu tive que descrever aquele ato cirúrgico que estava acontecendo, falando também sobre o resumo que eu tinha enviado. Então, é uma modalidade totalmente diferente. Aí, vamos dizer que você foi apresentado para falar na modalidade de apresentação livre. Você tem 10 minutos para falar sobre o tema que você enviou. Você tem mais tempo do que se fosse um banner, vamos dizer. Então, depende muito das especificidades. Mas, em todas elas, você pode usar todas essas técnicas que eu falei aqui. Tanto para slide quanto para apresentação. É tudo muito possível de ser atualizado, né, dependendo da modalidade. Mas o mais importante, quando se fala em congresso, gente, sem dúvidas nenhuma, é o poder da síntese. A síntese é extremamente importante, porque os congressos, eles não dão 40 minutos para vocês, eles dão 5 minutos, 10 minutos, no máximo 10 minutos. Então, aproveite o tempo de forma coesa. Por isso que a prática leva à perfeição, porque vocês vão começar a praticar e cada vez mais vocês vão utilizar menos tempo para falar a mesma coisa. Aqui são as referências que eu utilizei. E obrigada pela presença de vocês, gente. É uma honra muito grande para mim estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto muito, que todo mundo que me conhece sabe que é minha cara fazer a apresentação, que eu gosto de apresentar, eu gosto de fazer slide. Estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. Eu também estou só aprendendo, eu ainda quero desenvolver muito minhas habilidades de apresentação e espero desenvolver junto com vocês. Matheus vai colocar
o link de presença aí no chat, certo? Quem tiver pelo computador pode ligar, pode apontar para esse QR Code que vai direto também para a lista de presença, certo? Sigam a gente na nossa rede social da Mentoria Medicina. E a gente colocou nessa lista de presença o telefone de vocês. E a gente vai entrar em contato para saber quem tem interesse de fazer os grupos de científicos, como o Matheus estava falando. A gente queria ter muito tempo aqui para fazer várias dinâmicas com vocês, para cada um apresentar, mas não vai ser possível. Então, eu vou utilizar, né, a oportunidade de falar com vocês para a gente falar um pouco mais sobre a apresentação. Então, a nossa parte prática dessa capacitação vai ser justamente na vida mesmo de vocês. Eu e os meus colegas também na mentoria, queremos ajudar vocês, tanto na publicação das pesquisas que vocês tiverem com vontade, quanto também fazer uma consultoria nas apresentações que vocês tiverem para fazer. Tipo, você pode falar, Jennifer, a primeira apresentação que eu vou fazer, não sei para onde ir, meu Deus, e agora como eu faço? Eu vou dizer, calma, vamos fazer o Meet rapidinho, você vai apresentar para mim, eu vou ver, vou corrigir, vou falar minha opinião e a gente vai acertar o que for possível. Se você for apresentar no congresso, você pode falar comigo também, fala sobre o tema, manda para mim, a gente vai ver como você vai fazer a apresentação. Eu quero ver todo mundo colocando em prática. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E não se esqueçam que quinta-feira a gente tem o segundo dia, né, da nossa semana científica, e vai ser imperdível. Muita gente tem dificuldades em conselho de ética, a gente vai falar sobre conselho de ética, sobre iniciação científica, nosso colega vai falar de iniciação científica, um aluno que já passou por todo o perrengue da iniciação científica, que vai ter muito o que explicar para vocês. Então, muito obrigada pela presença, espero todos vocês aqui na quinta-feira. Se tiver alguma dúvida também, pode enviar para a gente ou no WhatsApp, que a gente vai falar com vocês. Se eu fosse vocês, eu aproveitava esse momento, porque assim, eu estava aqui prestando atenção, eu fiquei, rapaz, eu poderia ter melhorado isso aqui na minha apresentação. Nada disso, Matheus, pelo amor de Deus. Gente, assim, eu achei muito, assim, foi excelente a apresentação de Jenny, e assim, isso é para a vida, velho, assim, é para a faculdade, para tudo, apresentação, técnica de oratória, de slide. Então, assim, gente, aproveitem mesmo esse momento para tirar dúvida com o Jennifer, que, assim, realmente isso é muito importante para tudo, né? Para a faculdade, e a faculdade é um ensaio para a vida profissional, né? Jennifer, parabéns. Obrigada e parabéns também. Gente, eu já mandei aí no chat a lista de presença, então assinem. E é isso, eu queria agradecer pela presença de todo mundo aqui hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. E estaremos juntos, né? Então, como a Jennifer falou, não tem como a gente abordar tudo que a gente quer em 2 horas, né? A gente tem que sintetizar para também, né? Porque senão fica cansativo. Então, mas a gente vai estar junto a vocês, né? No processo continuado. Então, vamos montar esse grupo. Quem tiver interesse, né? A gente vai fazer esse acompanhamento. Então, é isso. Obrigado, gente, pela presença. Jennifer, pode encerrar. Obrigada, gente. Até quinta-feira. Esperamos todos vocês aqui. As lives ficarão salvas e assinem as listas de presença, as 2.